Olá, rapaziada, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre ponto triplo, ponto crítico. Então vamos começar aqui bem tranquilinho, bem devagar, porque esse assunto é um pouco mais obscuro, mais abstrato, então a gente precisa entender. E aí a gente já tem uma brincadeira, que no fundo é uma pergunta verdadeira. Será que existe gás, água? A gente está acostumado a ouvir vapor d'água. Mas será que gás, água existe? E por que a gente usa dois vocabulários diferentes? Vapor e gás. Às vezes a gente usa gás e hidrogênio e não vapor e hidrogênio. Então por que a gente usa vapor d'água e não gás, água? Então vamos começar a nossa brincadeira aqui. Primeira coisa, né? A gente sabe que sobre a nossa cabeça existe uma camada de ar. Aqui, ó, essa camada de ar que vai ficando cada vez mais rarefeita conforme a gente vai subindo, né? Vai ter menos ar. Por isso que quando os jogadores de futebol vão jogar numa cidade da Bolívia, por exemplo, que é alta, né? Os caras têm dificuldade para respirar, porque lá em cima, obviamente, você tem uma quantidade menor de moléculas de oxigênio, né? E aí o que acontece? A Terra, ela puxa para baixo, exerce uma força-peso em cada molécula dessa, que encosta no nosso corpo e exerce uma coisa chamada pressão. Pressão, a definição dela, é a força que está sendo feita pela área de atuação dessa força. Então, essas moléculas estão em movimento, batem na parede do nosso corpo, faz uma força, e essa área de atuação dessa força é a pressão, tá? Bom, e aí, essa pressão a gente chama de pressão atmosférica, que a gente sofre no dia a dia. Então, uma substância ela vai mudar de fase quando a gente fornece energia para enfraquecer ou quebrar as suas ligações químicas. Então, por exemplo, eu tenho aqui água a 100 graus Celsius, ela já chegou no seu ponto de vaporizar, e existe aqui uma ligação química, certo? Que é uma energia, existe essa ligação química entre essas moléculas que faz com que ela continue sendo água, tá? Para ela virar vapor, eu preciso destruir essa ligação química. Como é que eu faço isso? Fornecendo energia para essa água. Então, forneço energia e essa energia quebra essa ligação, e aí, sem ligação, essas duas partículas se tornam um estado que a gente conhece como vapor, ok? Então, assim que a gente muda, uma substância muda de fase. Quando é gelo para água, você só enfraquece essa ligação química. Você não destrói completamente, mas você enfraquece essa ligação. E as partículas passam a ter uma liberdade maior de movimento. Agora, quando a água está a nível do mar, como a gente viu no slide da pressão atmosférica, a gente tem uma quantidade grande de moléculas aqui em volta que pressionam, amassam essa estrutura da molécula da água. Aqui tem uma ligação química no meio, tá? E essas partículas estão fazendo força e exercendo pressão em cima dessas moléculas da água. Agora, se eu pegar essas moléculas, a mesma molécula de água, e levar ela para o ponto mais alto na Terra, que é no Monte Everest, a 8.000 metros de altura, você concorda comigo que eu tenho menos moléculas em volta da minha partícula de água? Então vamos lá, povo de Deus. O que é mais fácil você separar? Será que é mais fácil você destruir essa ligação química aqui e separar essas moléculas que estão sendo pressionadas por essas partículas do ar em volta? Ou é mais fácil você destruir e separar essas duas moléculas lá no Monte Everest, aonde eu tenho menos moléculas em volta pressionando? Claro que vai ser aqui. Aqui é mais fácil. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que quando um corpo ele muda de fase, não depende apenas da temperatura, porque a água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar, quando a gente tem essa montoeira de partícula aqui em volta pressionando as moléculas. Agora, lá no Monte Everest, que eu tenho menos moléculas de ar em volta, eu consigo ferver numa temperatura menor. Então, conforme eu vou subindo, tá, vai se tornando cada vez mais fácil eu separar essas moléculas. Então, a conclusão que a gente chega é que a mudança de fase, ela não depende apenas da temperatura, mas também da pressão, tá bom? Tá aí, na verdade é 79, tá? 79. Bom,
aqui a gente vai ver exatamente isso. Muito bacana. Aqui o cara botou aqui, né, um líquido, tá? Água, tá? Tá na temperatura aqui de 20 e quase 25 graus Celsius. E aqui isso aqui é uma câmara de vácuo. O cara vai começar a puxar o ar daqui de dentro e diminuir a pressão no qual estão pressionando essas moléculas para manter essas moléculas juntas. E olha que maluquice que você está vendo aqui, povo de Deus. A água está fervendo a 25 graus Celsius. Oh my God! Olha que loucura. A 25 graus Celsius, olha aqui, ó. Você manteve a mesma temperatura e a água começou a ferver. Por quê? Porque essa estrutura aqui, né, tem uma bombazinha que está tirando o ar daqui de dentro. E aí, quanto menos moléculas tiver em volta das partículas da água, mais fácil é você separar essas moléculas, tá? Então, muito doido. Então, é isso que a gente tem que lembrar sempre, que não é só a temperatura que influencia na mudança de fase, mas também a pressão na qual a substância é submetida, tá? Bom, e o que acontece se você pegar ali um BRT, um transporte que tem aqui no Rio de Janeiro? O que acontece quando a água líquida chega no espaço? Então, quando a água chegar no espaço, você sabe que no espaço não tem nada, né? Não tem nenhuma partícula de ar em volta. Então, se você pegar uma molécula de água e levá-la no espaço, simplesmente ela começa a evaporar sozinha, que nem a gente viu no vídeo anterior. Tudo bem? Vou passar esse vídeo aqui. E aí a gente entra agora na diferença entre vapor e água. Quando uma substância está no seu estado de vapor, basta a gente tirar energia, tá? Que a substância consegue voltar ao estado líquido. Então, por exemplo, quando a gente fala vapor d'água, é porque se a gente fizer o processo reverso, ou seja, se a gente começar a tirar energia desse vapor, ele volta para o estado líquido, tá? Você vê isso diariamente quando você, por exemplo, tá aí, ó, você viu ali no início do vídeo, essas gotículas de água em cima das folhas. Não é porque choveu, é porque o vapor de água se condensou. Se você tira energia desse vapor d'água, ele se transforma em água líquida, tá? Então vamos ver aqui o cara fazendo um experimento, que é uma coisa clássica que você vê no cotidiano. Você bota ali gelo dentro do copo, e aí você bota água ali dentro, e aí o que acontece depois de um tempo? Você vê que o copo fica suando, né? Você passa o dedo ali, né? Você vê que tem água ali, mas, pô, da onde veio essa água? Né? Às vezes foi um refrigerante que você está bebendo ali e o copo está molhado em volta. Então, o que está acontecendo? Aqui fora, existem essas moléculas de vapor de água, tá? Então, aqui fora. Aí, quando você botou aqui a água gelada, o gelo, tá? O que acontece? A gente sabe que o calor, ele flui das regiões mais quentes para as regiões mais frias. Então, é óbvio que aqui fora do copo está mais quente do que dentro do copo. Então, essas moléculas que estão aqui em volta, elas vão fornecer energia para o copo, que está mais frio, certo? E aí, como essas moléculas estão perdendo energia, tá? Elas vão voltar para o estado líquido. Então, e aí começa a suar. Então, isso que é o estado de vapor. O estado de vapor é quando você tem uma substância que, se você tirar a energia dela, ela vai voltar para o estado líquido, tá? Então, essa é a ideia. E no estado gasoso, para você voltar para o estado líquido, não basta você tirar energia. Você tem que mudar a pressão também. Então, essa é a diferença. Enquanto no estado de vapor, como vapor d'água, você tira energia, não precisa mudar a pressão não, tá? Mantendo a pressão atmosférica, você tira energia desse vapor, ele volta para o estado líquido. Mas no estado gasoso não. Se você tem, por exemplo, gás hidrogênio, não basta você tirar energia desse gás hidrogênio que ele vai voltar a ser hidrogênio líquido, não. Você também tem que mudar a pressão. Então, essa é a diferença de gás para água, de gás para vapor. Vapor, basta tirar energia
para ele voltar a ser líquido, e no estado gasoso, além de você ter que mudar, tirar energia, você vai ter que mudar a pressão também, tá? E aí a gente tem algumas definições. Primeiro, ponto crítico. O que é o ponto crítico? É o valor de temperatura e pressão onde a substância vai se transformar num gás. Vamos olhar aqui para a água? Olha só, para que a água se transforme em gás água, ela precisa estar numa temperatura de 647,4 Kelvin, que é mais ou menos aí, desconta 273, é uns 300 Celsius. Tá? Tem que fazer a conta certinha aí. Beleza, 300 Celsius é até razoável a gente ter no cotidiano. O problema é a pressão. Olha para a pressão, 221 vezes 10 elevado a 5 Pascal. Isso aqui, povo de Deus, é 221 vezes maior do que a pressão atmosférica, a pressão que a gente tem agora, que a gente experimenta. Então, claro que essa pressão absurda a gente não experimenta no dia a dia. Então, a gente teria que ter situações muito especiais de laboratório para a água se transformar num gás. Mas, teoricamente, o gás água existe. Tá? Mas, claro que a gente não quer que o gás água exista no cotidiano, porque a gente quer que, né, basta a gente tirar a energia do vapor d'água, por exemplo, para a água virar líquida de novo, que é a chuva. Né? Então, Deus é malandro, quando criou a água, sabia que ela precisava ser transformada em água líquida de novo facilmente. Então, Deus criou aí o ponto crítico para virar gás água numa pressão enorme que a gente não experimenta no cotidiano, tá? E agora o ponto triplo. Ponto triplo é um troço curioso. Vamos ver esse videozinho aqui. Para essa substância, esse álcool aqui, especial. Tá? Ele vai pegar um sistema aí com vácuo. Tá? E ali, aparentemente, a gente está vendo esse álcool no seu formato líquido. Né? E aí, daqui a pouco, a gente vai ver algumas coisas curiosas acontecendo. Eita! Começou ali a borbulhar, né? Então, começou a evaporar um pouquinho desse álcool. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, por enquanto, a gente tem os dois estados, né? O estado líquido e o estado de vapor. E 30 segundos depois que essa brincadeira começou, o que vai rolar ali? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 2 minutos depois vai acontecer o ponto triplo. Então agora, povo de Deus, acho que você está percebendo aqui, está formando, oh my God, está congelando. Aqui, ó. Então você tem parte desse líquido congelando. Olha essas bolinhas. Isso aqui é o estado gasoso. E tem líquido também. Oh my God. Tá rolando os 3 estados físicos da matéria aqui, ó. Tem líquido, tem estado sólido e tem o estado de vapor ao mesmo tempo. Por exemplo, você sabe muito bem que em situações normais do cotidiano, eu só posso ter 2 estados físicos ao mesmo tempo. Por exemplo, gelo e água. Se eles estiverem a 0 graus Celsius, os dois vão coexistir. Ou então, quando a gente está fazendo café, você tem água e vapor de água a 100 graus Celsius. Porque, em tese, você não teria gelo, água a 0 junto com vapor de água a 0. Né? Mas aí que tá. Existe um valor, um só, para cada substância, de temperatura e pressão, como aconteceu aqui nesse vídeo, que os 3 estados da matéria vão existir ao mesmo tempo, tá? Como a gente acabou de ver. O nome desse ponto é chamado ponto triplo. Vamos ver aqui, por exemplo, para a nossa querida água. O ponto triplo da água seria 273,16 Kelvin, que é mais ou menos 0 Celsius. Até aí tudo bem, fácil de obter no cotidiano. Mas o problema é a pressão de novo, olha. Pressão 0,006. Ou seja, aí bem pequenininha, né? Porque a pressão atmosférica é de 1 atmosfera. Então a gente tem que reduzir muito a pressão, na ordem de 3 casas decimais. Então só em laboratório que a gente consegue fazer, para que a gente possa ter uma mistureba de água com gelo e com vapor de água a 0 graus Celsius. A gente conseguiria ver tanto vapor de água, quanto gelo e quanto água líquida coexistindo ao mesmo tempo, tá? Então isso é chamado de ponto triplo. Então encerramos aqui a nossa aulinha,
E é isso. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.